Olá, eu sou o professor José Luiz Alves, sou professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local Sustentável da UPE. Estou aqui hoje para conversar com vocês, sobre logística, sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento. Espero que nesta breve exposição eu consiga despertar a curiosidade de vocês, suscitar novas curiosidades, pesquisas, porque é um assunto muito interessante, um assunto atual, e é bom que a gente entenda, né, um pouco essa dinâmica que ensejou toda essa nova logística que a economia capitalista hoje usufrui. Em realidade, muito do que a logística nos coloca hoje foi gerada, digamos assim, implementada a partir de um processo global, um processo maior, né? Em realidade, final dos anos 60, começo dos anos 70, a economia capitalista entra numa crise, crise de fim de modelo, né? E as grandes corporações, em especial os grandes grupos oligopolizados, né, os monopólios, buscam estratégias de sobreviver a este momento de crise, citando a vocês um dos aspectos desse momento, que foi a primeira e grande, né, crise, choque do petróleo. Depois tivemos um outro choque do petróleo, depois um choque da dívida. Então, são aspectos importantes para a gente considerar e entender que, nesse contexto, a estratégia para as grandes corporações, em especial, foi flexibilizar a produção. Foi no sentido de, sem renegar por inteiro o Fordismo, né, que era, digamos assim, o conjunto de ferramentas que reuniam um conjunto de ferramentas de gestão até então predominante. E com essa flexibilização, você passa a ter novas ferramentas de gestão, em especial a flexibilização da produção e tudo que essa flexibilização pede, né? A exemplo das novas ferramentas surgindo a partir daí, que é o Just in Time, o Kanban, a reengenharia, a qualidade total, uma infinidade de novas ferramentas de gestão. Eu diria para vocês que desse tempo para cá a ciência da administração chegou a sistematizar mais de 40 novas ferramentas de gestão. Então houve de fato muita inovação, né? Inclusive na sequência, nos anos 80, o mundo gera a terceira revolução industrial. Tivemos a primeira do produto, a segunda do processo, com o advento do Fordismo, e nessa terceira, a revolução do conhecimento, do saber, né? E um produto, digamos assim, que ilustra bem esse momento é o advento do computador e tudo que ensejou na sequência. Hoje temos o refinamento desta terceira revolução do conhecimento, revolução técnico-científico-informacional, que é a quarta revolução, que hoje nos coloca a chamada indústria 4.0, né? Então, essas estratégias das grandes corporações de flexibilizar, de ter que produzir com qualidade, ter preço competitivo, ter custos que garantem essa competitividade, fez com que, na hora de fazerem seus planejamentos estratégicos, fosse aberto o mapa do mundo, né? Em realidade, esse processo de buscar o que tem qualidade, aonde existe, ensejou todo um movimento de globalização, né? De mundialização da produção e, na sequência, uma economia de circulação, né? Onde o comércio mundial passou a ter um PIB maior do que a produção industrial. Então, isso fez com que a logística fosse beber nessa fonte da terceira revolução industrial,
né? E nessas ferramentas que vão surgindo, em especial na planta da Toyota, daí todo esse conjunto, né, de ferramentas e de novas formas de gestão, terem recebido essa denominação de toyotismo, vai, na realidade, permitir uma reconfiguração da produção. Então, a produção é flexibilizada, né? Você tem, via terceirização, via reengenharia, via qualidade total, um espalhamento no mundo da produção, né? Os grandes oligopólios, as grandes firmas vão buscar no local, né? Que é no local onde você tem os saberes e as competências de uma forma mais eficiente utilizados, e aí ganha corpo nesse processo, digamos assim, no que há um movimento de mundialização, você tem, digamos assim, no sentido oposto, um movimento de desenvolvimento local. E os locais que mobilizaram primeiro suas competências, seus saberes, seus recursos, saíram, né, na dianteira nessa retomada da economia pós-reconfiguração. Então eu posso citar, por exemplo, o Vale do Silício, né, o Silicon Valley, né, a Terceira Itália, e aqui no Brasil algumas regiões conseguiram fazer uma mobilização, inclusive no Nordeste, que é o caso da fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, e aí você tem a predominância da escala mundial e da escala local. Não que a escala nacional, a escala regional tenha desaparecido, mas hoje, inclusive, os grandes organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, e mesmo no Brasil, a gente tem o SEBRAE, o planejamento governamental, muito apoiado em cluster, cadeia produtiva, polo, arranjo produtivo local. Então, o local ganha essa relevância, né, fruto desse processo de mundialização da produção. E a logística é quem vai viabilizar todo esse processo de ativar, de apoiar essa economia de circulação. Então, o comércio entre firmas, né, tem uma predominância muito grande a partir de então. As plantas industriais se espalham no mundo. Então você tem a necessidade de ter um aprimoramento deste movimento, né, de fatores, de pessoas, de bens e serviços, né? Então, hoje você tem, por exemplo, se a gente for observar a logística de circulação global, você tem mudanças muito profundas, né? O advento e o aprimoramento do container, né? Por exemplo, né? A intermodalidade, a multimodalidade, né? São formas que vieram neste sentido, de fazer essa adequação. Aí você tem um reaparelhamento dos portos, você tem uma modernização dos navios, a automação, a robotização, a informatização passa a ser uma exigência dessa nova logística. Você tem nos portos, por exemplo, os líquidos em dutos, os sólidos em esteiras, as cargas soltas em contêiner, né? Num grau de informatização, de robotização, né? Você não tem mais, digamos assim, o guindaste. Hoje você tem o transtênio, o portênio, né? E todo um processo rápido, a compressão, espaço-tempo nesse sentido é muito forte, né? E nessa reconfiguração também a flexibilização do processo produtivo, sair da rigidez do Fordismo e ir para uma forma mais flexível de produção, né? Passa a exigir, inclusive apoiado na qualidade e numa concorrência global, porque aí a concorrência também sai dos limites nacionais, né? Hoje as escalas escala mundial, escala local, vai exigir, por exemplo, uma customização de produtos, né?
Então você tem reconfiguração na produção, reconfiguração no consumo. O que antes, digamos assim, pautava o Fordismo, dentre outras coisas, que é a rigidez do processo produtivo fordista, de se apoiar numa produção em massa, né, para um consumo em massa, a gente vai passar a ter uma produção flexível e um consumo customizado. Eu poderia colocar aqui para vocês, assim, no limite, o exemplo que eu poderia dar é a fábrica de bicicletas, a Matsushita, no Japão, que chega a ter em seu portfólio algo em torno de 10 mil modelos. Então, você tem hoje as plantas industriais recebendo componentes de várias outras plantas distribuídas em escala global e criando uma logística que traz esses componentes, digamos assim, para a planta-mãe, e essa logística que traz multi-intermodal é a logística que leva de volta para cada mercado um produto customizado. E como uma exigência, né, desse processo mais recente de mundialização, de globalização da produção, há uma crescente preocupação com o bem-estar, né? O consumo passa a ser, digamos assim, um consumo mais exigente, inteligente. E, nesse sentido, a questão da sustentabilidade começa a ganhar força. E isso vai rebater também na logística. Então, você tem a preocupação de gerar produção, mas buscando garantir os fatores, os recursos que sustentem as futuras gerações. Então, há uma preocupação hoje dos organismos internacionais, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é um exemplo disso, né? E eu diria para vocês, a logística reversa, né, digamos assim, o aspecto mais relevante, né, dentre outros, que a gente poderia apontar como fruto dessa preocupação de você ter uma produção que não agrida tanto o meio ambiente, que busque preservar os fatores. Eu queria colocar para vocês essas minhas questões iniciais, no sentido de, a partir de agora, vocês terem o interesse, a curiosidade, né, de aprofundar esses conhecimentos, né? Eu vou passar para vocês depois meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo e solicitar referências, solicitar sugestões de leitura. Eu fico à disposição de vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu, na realidade, fiz eu diria, uma aula panorâmica, né? Dei uma olhada, uma revisitada em alguns aspectos dessa reconfiguração da produção. A economia continua de mercado, a economia continua capitalista, em boa parte do globo, mas sofreu um processo de reconfiguração que eu, em linhas gerais, apresentei para vocês. Era isso que, no momento, eu teria para colocar para vocês. Muito obrigado, espero que todos tenham gostado e até mais.